Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje a gente vai falar sobre o acidente ocorrido ontem, né, domingo, dia 9, com um avião Learjet 75 fabricado pela Bombardier no aeroporto de Congonhas. Na verdade, não foi um acidente grave, tá? Ah, Foi o que se chama de excursão de pista, né? O avião derrapou por causa de um pneu que estourou e saiu da pista, né? Passou pela grama e quase caiu na avenida lá embaixo, né? Então, devido ao potencial de risco, devido ao histórico, né, do próprio aeroporto de Congonhas, eu quis fazer esse vídeo. Obviamente não vou entrar aqui na investigação do acidente, nem nada desse tipo. Isso daí tem canais especializados, provavelmente o Lito do Aviões e Músicas vai fazer um vídeo falando sobre isso quando tiver mais informações, né, do CENIPA sobre o acidente. Mas eu queria falar sobre a situação dos aeroportos de São Paulo, de forma geral, e que reflete um pouco a situação de aeroportos pelo Brasil inteiro, tá? Então, vou parar de mostrar minha imagem aqui e mostrar algumas imagens do acidente dos aeroportos de São Paulo para a gente falar sobre eles, tá? Então, vamos lá, minimizar aqui e começar aqui a apresentação. Vamos lá, então essas são imagens do acidente ocorrido em Congonhas. Essa daqui, se eu não me engano, é a Avenida Washington Luiz, né? E vocês estão vendo aqui o avião praticamente caiu na avenida, né? Olha, faltou o quê? 50 centímetros para o avião cair na avenida. Realmente foi muita sorte esse acidente não ter sido um acidente muito mais grave, né? E por que que esse tipo de coisa acontece, né? São Paulo tem dois aeroportos que são muito antigos, né? O mais antigo deles é o aeroporto do Campo de Marte, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse aeroporto foi construído na época em que os aviões eram aviões biplanos a hélice, que tinham velocidade de pouso e de decolagem muito mais baixa do que eles têm hoje. Então, a pista desses aeroportos é curta e, além da pista ser curta, você pode ver aqui pela imagem de satélite que o bairro, né, as residências, elas estão muito próximas da cabeceira da pista, né? Então, não tem uma área de escape adequada para os aviões, né? Para evitar que eles, em caso de acidente, em caso, né, de excursão de pista e tal, evitar o risco às residências. Na verdade, ele acaba, a presença do aeroporto aí, ele acaba expondo, né, essas, esses bairros próximos a acidentes com uma relativa frequência, né? Então eu não gosto de ser alarmista nem nada, mas realmente é uma situação que eu acho que é incorreto conviver, continuar convivendo com essa situação. E o pior de tudo, o aeroporto acabou de ser concedido para iniciativa privada, né? Então aparentemente vão construir mais pistas, sabe? É absurdo isso, é absurdo. É um aeroporto com certeza teria que ser desativado, né? Não tem mais justificativa se manter o aeroporto do Campo de Marte ainda operacional, né? Embora seja um aeroporto, não é o aeroporto internacional, não é o aeroporto para aviação de grande porte, é um aeroporto para aviação executiva, mas ainda assim
né? Eu acho muito risco a existência do campo de Marte, né? Eu acho que essa área aqui em azul vai virar uma reserva natural, né? Uma espécie de um parque no centro da cidade. Tem uma região de Mata Atlântica aqui preservada, né? E o resto vai ser recuperado. Então, ótimo que isso daqui seja transformado em parque. Temos museu, escola, hospital, né, outras coisas aqui nessa região, né, na região do aeroporto. Eu acho que para esses usos, né, pode continuar tendo essas construções aí. E o resto da área, sinceramente, ele deveria ser concedido para iniciativa privada, mas para fazer um shopping center, para fazer um prédio de escritório, qualquer coisa assim. Aí, realmente manter um aeroporto nessa região eu considero inviável. E o aeroporto de Congonhas, né, vocês podem ver também, né, no meio das construções, no meio cercado de residências por todos os lados. E o aeroporto de Congonhas tem operação regular de voos de passageiros, né? Ontem, com esse acidente do Learjet, o PPMIX, da Supermix Concreto, o acidente foi às 13h30, a pista só foi liberada após as 22 horas. Nesse meio tempo, foram 37 voos que atrasaram e 34 voos cancelados. Tá? Então vocês veem o movimento que tem o aeroporto de Congonhas. Né? Ele continua sendo um dos mais movimentados do Brasil. Por quê? Porque fica no centro da cidade. É rápido para as pessoas irem para uma reunião, tem boa conexão com o transporte público, etc. e tal. Então as pessoas preferem um voo que termine em Congonhas do que um voo que termine em Guarulhos. Depois a pessoa tem que dirigir mais meia hora para chegar na reunião dela. Então é, é prático para os usuários, por isso ele tem muita procura, mas, de novo, é um aeroporto muito antigo. Ele foi construído na época de aviões a hélice, com velocidades de pouso e decolagem muito mais baixas do que as de hoje. Né? Não é um aeroporto adequado, não é um lugar adequado para ter aeroporto nos dias de hoje. É um risco esse aeroporto aí onde ele está. Né? Já tivemos acidentes antes nesse aeroporto, acidentes terríveis como o da TAM, e assim, a gente vai esperar até quando, quantos acidentes como esse acontecerem antes de aposentar esse aeroporto, né? Aí aqui vocês veem o aeroporto de Guarulhos, vocês veem pista maior, né, bem maior a pista de Guarulhos, com uma área de escape maior, apesar que os bairros em volta, né, cresceram bastante, né? Construções até irregulares no entorno, mas enfim, ainda tem uma área de segurança em volta da pista, bem maior o aeroporto de Guarulhos. Então, as aeronaves de qualquer porte, né, podem operar em Guarulhos com muito mais segurança do que elas podem operar em Congonhas. O único contra desse aeroporto é a interligação com o transporte público, né, que não foi feita do jeito certo, né? Então tinha que ter um metrô, um trem, alguma coisa passando ali dentro do terminal de passageiros, né? Não do outro lado da avenida. Enfim, aí a maior parte das pessoas não usa o transporte público a partir desse aeroporto. Não é prático usar o transporte público a partir desse aeroporto. Mas, né, é algo que ainda pode ser corrigido, né, algo que dá para resolver, né. Lógico, seria muito mais barato resolver isso antes de terem construído lá a estação. Não me lembro se é a estação do monotrilho, do que é aquela estação.
Mas enfim, é um aeroporto distante do centro da cidade, mas como acontece na maior parte dos lugares do mundo, né? Você viaja para Paris, o aeroporto, o Charles de Gaulle, é longe do centro da cidade, é bem afastado, né? O aeroporto antigo praticamente foi desativado, né? O aeroporto que era dentro da cidade. Londres, mesma coisa, enfim. As grandes cidades do mundo estão fazendo isso. Os aeroportos têm que ser distantes, longe do centro da cidade, afastados, para evitar o risco de acidentes, né, que envolvam ali o entorno do aeroporto, né, residências no entorno do aeroporto. Aqui o aeroporto de Viracopos, também vocês podem ver pista grande, né, uma área, né, de segurança sem construções grande no entorno do aeroporto, né? Um aeroporto bem localizado, próximo à cidade de Campinas, do lado da rodovia, sabe, bem interligado com o interior do estado de São Paulo. Também é rápido para chegar em São Paulo, embora não tenha o trem de alta velocidade que foi prometido há tanto tempo atrás, mas é um aeroporto mais do que adequado, né? E ele sofre com a concorrência, né? Inclusive, não lembro quanto tempo atrás, a empresa que tinha a concessão do aeroporto acabou devolvendo o aeroporto por desequilíbrio financeiro. Que realmente Congonhas, por estar ali no centro da cidade, né, o Campo de Marte, eles acabam tirando receita dos outros aeroportos. Tanto o aeroporto de Guarulhos quanto o aeroporto de Viracopos podem ser ampliados, receber mais voos. Né? Eles têm capacidade, principalmente Viracopos, tem capacidade ociosa já, né? Não precisa nem de fazer mais nenhuma obra, né? Você consegue aumentar o número de passageiros circulando por Viracopos. Mas a concorrência com Congonhas acaba prejudicando esses aeroportos que são mais distantes do centro da cidade de São Paulo. Aqui um aeroporto privado que faz mais ou menos a mesma função que o Campo de Marte, é o aeroporto Catarina, em São Roque, que é uma cidade também próxima da capital, né, uma cidade próxima de São Paulo. De novo, vocês estão vendo aqui uma pista muito bem construída, né, bom tamanho essa pista, boa drenagem, né, realmente feita com as técnicas mais modernas e uma área livre no entorno bastante grande. Né? Você não tem residências aqui perto. Então, de novo, né, um aeroporto privado, não teve gasto, né, de verba pública aqui na construção desse aeroporto e poderia atender às necessidades da aviação executiva na região metropolitana de São Paulo. E, finalmente, né, o projeto do novo aeroporto de São Paulo, da CCR, um projeto também inteiramente privado, né, de construir um aeroporto internacional ali em Caieiras, entre Caieiras e Cajamar, próximo ao Rodanel, né, distante do centro da cidade, ali em torno de 25, 30 quilômetros do centro da cidade em linha reta, mas você evita, né, todos os riscos inerentes ao Campo de Marte e ao aeroporto de Congonhas. Né? Ele está do outro lado da cidade em relação ao aeroporto de Guarulhos, então quem tem reunião na zona leste de São Paulo, na zona norte, né, poderia usar o aeroporto de Guarulhos. Quem tem reuniões da região oeste, sul de São Paulo, poderia usar o aeroporto de Caieiras, né, alguma coisa assim. Né. É relativamente próximo da rodovia Castelo Branco, da rodovia dos Bandeirantes, da Anhanguera, né. É um aeroporto, um projeto de aeroporto extremamente bem localizado. Se não me engano, a CCR já comprou o terreno,
Então, de novo, só precisaria da autorização, né, dos responsáveis para startar a construção desse aeroporto, né, e o fechamento do Campo de Marte e do aeroporto de Congonhas. Embora, como esses foram concedidos para iniciativa privada, agora você tem que fazer o quê? Para tirar a concessão, você teria que indenizar a empresa, né? Então, esse acaba sendo o maior empecilho. Sucessivos governos fazendo, né, burrada, não tem outra explicação, né, gente? Não era para ter concedido esses aeroportos para iniciativa privada. Esses aeroportos tinham que ter sido, entre aspas, marcados para fechamento, né, muito tempo atrás, quando a gente teve aquele acidente da TAM, né, que caiu lá no armazém, né, da TAM Express. Naquela época já deveria ter sido planejado, né, o fim dos aeroportos do Campo de Marte e do aeroporto de Congonhas e autorizada a abertura de um novo aeroporto, ampliação dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, o aeroporto ali de São Roque, o aeroporto Catarina, já está inclusive com autorização para operar como aeroporto internacional, um aeroporto internacional privado, para aviação executiva. Então a gente tem várias outras opções melhores do que o Campo de Marte, do que o aeroporto de Congonhas. Nós não precisamos desses dois aeroportos no centro de São Paulo, trazendo a quantidade de risco que eles trazem. Mas, enfim, vamos ver se um dia, né, a gente cria aí vergonha na cara e alguém resolve esse problema, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.